Não saber o que sente não é o mesmo que não sentir nada. Jason Gideon. A frase carrega uma profundidade emocional significativa. Ela nos lembra que a complexidade dos sentimentos humanos vai além da simples identificação. No turbilhão de emoções humanas, muitas vezes nos deparamos com momentos em que não conseguimos definir exatamente o que estamos sentindo. Isso não significa que não estamos experimentando emoções, pelo contrário, é um testemunho da riqueza das nossas vidas emocionais. Às vezes, nossos sentimentos são tão intricados e multifacetados que não podem ser facilmente categorizados. Imagine alguém em meio a uma situação confusa e complicada, como o término de um relacionamento ou uma grande mudança na vida. Nesses momentos, os sentimentos podem ser uma mistura de tristeza, alívio, ansiedade e até mesmo alegria. A pessoa pode se sentir perdida, incapaz de definir exatamente o que está experimentando. No entanto, a frase nos ensina que essa falta de clareza não nega a autenticidade das emoções. Cada emoção é real e válida, mesmo que não possamos nomeá-las ou compreendê-las completamente no momento. Às vezes, é apenas com o tempo e a reflexão que conseguimos decifrar nossos sentimentos e entender por que nos sentimos de determinada maneira. Além disso, a frase nos adverte contra a tendência de julgar nossos próprios sentimentos ou os dos outros. Não devemos menosprezar alguém que está passando por um período de confusão emocional, pois eles podem estar enfrentando uma tempestade de emoções que são profundamente significativas para eles. Portanto, esta frase nos convida a sermos mais compassivos com nós mesmos e com os outros em relação às emoções. Reconhecer a complexidade das emoções humanas nos ajuda a cultivar uma compreensão mais profunda de nossa própria natureza emocional e a respeitar a riqueza das experiências emocionais de cada indivíduo. Nossa capacidade de sentir e navegar por um espectro amplo de emoções é uma parte fundamental da nossa humanidade, e essa frase nos lembra da beleza e da complexidade que isso envolve e impacta em nossas vidas. Dizem que amar é dar a alguém a habilidade de destruir você, mas confiando que não fará isso. Autor desconhecido. Certamente esta frase é profundamente reflexiva e aborda um aspecto fundamental do amor e a vulnerabilidade. Nela, encontramos uma dualidade intrigante. O amor envolve uma entrega emocional completa, uma abertura para outra pessoa que, por sua vez, pode afetar profundamente nossos sentimentos e bem-estar. Isso é representado na frase quando se diz que amar é dar a alguém a habilidade de destruir você. Aqui, destruir não necessariamente significa causar danos físicos, mas sim a capacidade de magoar emocionalmente. Quando amamos alguém, permitimos que essa pessoa tenha um impacto significativo em nossas emoções e felicidade. No entanto, a segunda parte da frase traz a essência da confiança que está intrinsecamente ligada ao amor. Amar também é confiar na outra pessoa o suficiente para acreditar que ela não usará essa capacidade destrutiva. É acreditar que a pessoa que você ama cuidará de seus sentimentos e não fará uso malicioso desse poder. Em resumo, essa frase descreve a dualidade do amor, que exige coragem para se abrir, ser vulnerável e permitir que alguém tenha um impacto profundo em sua vida emocional, ao mesmo tempo em que confia que essa pessoa não irá causar danos intencionais. Assim, jamais devemos esquecer de que o amor é uma aposta emocional, onde a recompensa da conexão genuína supera o medo da vulnerabilidade. A crença em uma fonte sobrenatural do mal não é necessária. O homem, por si só, é capaz de toda a maldade. Joseph Conrad. Ao escutarmos esta frase, refletimos de forma bem profunda sobre a natureza humana e a questão do mal. Ela sugere que não é preciso acreditar em uma força maligna sobrenatural, como o diabo ou algum ser demoníaco, para entender o mal no mundo. Pelo contrário,
A fonte do mal reside na própria humanidade. Essa afirmação pode ser interpretada de várias maneiras, mas essencialmente destaca a capacidade inata do ser humano de cometer atos cruéis e prejudiciais, muitas vezes sem a influência de forças externas. Ela ressalta que as ações de maldade não são necessariamente provocadas por entidades sobrenaturais, mas sim uma manifestação da nossa própria natureza. Essa ideia tem raízes em debates filosóficos e morais sobre a natureza humana. Alguns acreditam que os seres humanos têm uma tendência inata para o egoísmo, a ganância e a violência, enquanto outros argumentam que somos moldados por influências sociais e ambientais. Independentemente da perspectiva, a frase nos convida a refletir sobre a responsabilidade individual e coletiva de combater o mal no mundo. Em resumo, a frase nos lembra que não precisamos buscar explicações sobrenaturais para o mal, ele pode emergir de dentro de nós mesmos. Por fim, a frase destaca a importância de reconhecer nossa capacidade de fazer escolhas éticas e tomar medidas para promover o bem e a justiça em nossa sociedade. O que fazemos para nós, morre conosco. O que fazemos pelos outros e pelo mundo, continua e é imortal. Albert Paine. Esta frase atribuída a Albert Paine encapsula uma perspectiva profunda sobre a importância do altruísmo e do impacto que nossas ações têm sobre o mundo. Esta frase nos convida a refletir sobre o significado de nossas ações e como elas moldam nossa vida e legado. O primeiro ponto fundamental dessa citação é a ideia de que as ações que tomamos em benefício próprio, quando se trata apenas de nossos interesses pessoais e ganhos egoístas, têm um impacto limitado. Elas podem até trazer satisfação momentânea ou sucesso pessoal, mas no momento em que partimos deste mundo, essas realizações individuais desaparecem conosco. Elas não têm um efeito duradouro ou significativo no mundo ao nosso redor. Por outro lado, as ações que realizamos em prol dos outros e do mundo têm uma qualidade única de imortalidade. Quando nos esforçamos para melhorar a vida de outras pessoas, contribuir para o bem-estar da sociedade ou fazer algo positivo pelo meio ambiente, deixamos um legado que transcende nossa própria existência. Essas ações criam ondas de impacto que podem persistir por gerações, inspirando outros a agirem de maneira semelhante. Albert Paine nos lembra que a verdadeira grandeza está em fazer a diferença nas vidas das pessoas e no mundo em geral. Nossos atos altruístas, pequenos ou grandes, podem influenciar positivamente o curso da história e contribuir para a construção de um mundo melhor. Em resumo, essa frase nos encoraja a pensar além de nossos interesses pessoais e a considerar o impacto que podemos ter quando agimos pelo bem comum. Ao fazer o bem pelos outros e pelo mundo, deixamos um legado imortal que perdura muito além de nossa própria existência, e é essa ação altruísta que dá significado duradouro às nossas vidas. Estamos tão acostumados a nos disfarçar para os outros, que no fim acabamos nos disfarçando para nós mesmos. François de La Rochefoucauld. A frase de François de La Rochefoucauld possui uma profundidade significativa sobre a natureza humana e as complexidades das relações sociais e pessoais. Essa sentença destaca a tendência comum de as pessoas apresentarem versões alteradas de si mesmas quando estão em interação com os outros. Muitas vezes, fazemos isso para agradar, impressionar ou nos encaixar em grupos sociais. Em outras palavras, usamos máscaras ou disfarces para ocultar aspectos genuínos de nossa personalidade, revelando apenas o que pensamos que os outros desejam ver. No entanto, a frase também aponta para uma consequência sutil e intrigante dessa prática. Ao longo do tempo, à medida que nos habituamos a essas máscaras sociais, podemos perder contato com nossa verdadeira identidade. O ato de se disfarçar para os outros pode ser tão frequente e automático que acabamos nos perdendo no processo. Começamos a confundir nossa persona social com nossa identidade autêntica,
E isso pode levar a um sentimento de desconexão de nossos verdadeiros desejos, valores e emoções. Portanto, essa frase nos convida a refletir sobre como nos apresentamos para o mundo e como isso afeta a nossa compreensão de nós mesmos. Ela nos alerta sobre a importância de manter um senso de autenticidade e autoconhecimento, mesmo quando interagimos socialmente. Ao fazer isso, podemos evitar a armadilha de nos perdermos em nossos próprios disfarces, buscando uma conexão mais profunda com nossa verdadeira essência.